Meus caros, olá pessoal, olá meus manos e minhas manas, sejam bem-vindos ao canal Sociedade Pura. Eu sou Lia Monteiro, algumas pessoas chamam por Eulália Monteiro, e no vídeo de hoje estava de partilhar convosco um resumo básico da teoria geral do crime. Eu fiz um vídeo aqui no canal a dar dicas para a resolução de casos práticos de direito penal e ainda assim algumas pessoas ficaram com dúvidas, por isso hoje decidi fazer então esse vídeo sobre a teoria geral do crime. Fazer um resumo que vai te ajudar a simplificar a resolução dos teus casos práticos e a entender conceitos simples, porque para irmos em conceitos mais difíceis precisamos de entender assim algumas coisas simples, e eu decidi trazer algumas coisas simples para vocês para entenderem a teoria geral do crime, isso em direito penal. Mas antes de continuar o vídeo, o que eu queria te dizer é, se você tiver alguma dúvida, alguma inquietação de direito penal, de uma outra área do direito e quiser que seja respondida aqui no canal, basta deixar aí nos comentários que eu terei muito prazer em vir até aqui e gravar um vídeo para si, porque isso ajuda o canal a crescer. Eu vos confesso, algumas vezes fico um pouquinho desmotivada porque eu não entendo se o pessoal quer, não quer, e fiquei um tempo parada, mas acho que dessa vez é sério essa nossa relação. Então já sabe, subscreve o canal, ativa o sino, deixa o teu like nesse vídeo, o teu comentário, e sem mais demoras vamos para a teoria geral do crime. Você conhece a teoria geral do crime, você precisa conhecer a definição formal de crime. Existe uma definição formal de crime, existe uma definição material de crime. Materialmente, o crime é entendido como todo comportamento humano que lesa, que agride ou põe em perigo de agressão ou de lesão de bens jurídicos fundamentais. E bens jurídicos fundamentais nada mais são que interesses, valores que, dada a sua relevância social, são protegidos pelo direito penal, que é a área mais musculada do direito. O direito penal protege aqueles bens, aqueles interesses, aqueles direitos considerados essenciais por fazerem parte da hierarquia daqueles direitos que merecem uma defesa mais dura, como é o caso do direito à vida, o direito ao patrimônio, o direito à integridade física, entre outros direitos considerados então essenciais. Agora, na definição formal de crime, nós vamos entender o crime como sendo um facto típico, um facto ilícito e um facto culposo. Estes são os três elementos que nós vamos ver aqui, embora alguns autores inserem aqui a punibilidade. E para você entender a teoria geral do crime, já sabe, você precisa saber que o crime é um facto típico, ilícito e um facto culposo. E agora vamos tentar entender o que é que está dentro de cada um desses aspectos. O que é um facto típico? Um facto típico é um comportamento ou uma conduta proibida pelo direito penal. E para nós aferir a tipicidade de determinado comportamento em direito penal, a gente tem uma referência social e tem um código penal. O que a gente faz é olhar para a sociedade. A Eulália adotou um certo comportamento, a Eulália bateu alguém. E eu vou para o Código Penal e o Código Penal diz: é proibido ofender a integridade física de determinada pessoa. A integridade física é aqui o bem jurídico ou interesse que é protegido pela nossa Constituição. Ninguém pode ter a sua integridade física ofendida. E por esse ser um bem essencial consagrado na Constituição, é protegido pelo Código Penal. E para nós aferirmos a tipicidade, a gente vai ver: será que o comportamento da Eulália bater alguém se ajusta à norma que proíbe a ofensa à integridade física? Se a nossa resposta, se você e a tua resposta for sim, então vamos subsumir esse comportamento naquela norma. Temos aí um facto típico. Mas antes de eu começar a continuar a explicar, uma coisa que eu quero que você saiba é que na área do direito penal vigora o princípio da legalidade. Comportamento social só será considerado crime caso anteriormente a lei preveja aquele comportamento, a lei prevê aquele comportamento como crime. Abortar, suponhamos que não existe nenhuma lei de aborto e uma pessoa decide abortar. E depois de um mês, 2 semanas é criada uma lei, ou depois de um dia é criada uma lei que proíbe o aborto. Aqui é um crime ou não? Não existe aqui um crime, porque na nossa lei penal vigora o princípio da legalidade. O que quer dizer que para alguém ser condenado
como para que alguém tenha a sua conduta responsabilizada em sede de direito penal, é necessário que a sua conduta seja posterior à lei. Primeiro deve existir a lei e depois ser adotado o comportamento para que aquilo seja crime. Então memoriza já. É importante que você verifique se aquele comportamento que o professor deu como exemplo é um comportamento que está descrito na lei penal como crime ou não. Então você sabe, você tem a missão de ler o teu Código Penal. Não adivinha? Eu acho que o professor disse que a fulana fez isso, então é crime. Os crimes não se presumem. É a lei penal, é o Código Penal e as demais leis penais que dizem exatamente qual o comportamento que é considerado como crime. E o que a gente encontra no facto típico? No facto típico a gente encontra uma conduta, encontra um resultado ou encontra um nexo de causalidade. O que será a conduta? A conduta, primeiro você precisa saber que em direito penal só é considerado crime as condutas humanas, como regra geral. Se te disserem o fulano ou fez X, então todas as condutas humanas, primeiro, para que determinado facto seja crime, é necessário que seja uma conduta humana. Tem algumas exceções que podemos falar caso vocês queiram. Então, já sabe, facto típico. No facto típico encontramos uma conduta humana, encontramos um resultado e um nexo de causalidade. Em direito penal, só existe um facto, só será típico caso seja um comportamento humano. E esse comportamento humano precisa ser um comportamento humano voluntário. E aqui se fala então em comportamentos humanos dominados pela vontade, em que a pessoa queria e fez, ou aqueles comportamentos humanos dominável pela vontade. O que quer dizer dominável? Que o Lália tinha a obrigação de fazer alguma coisa, mas não fez. Que é, por exemplo, nos casos de crimes por negligência. A pessoa tem o dever, tem um cachorro. E esse cachorro constitui uma fonte de perigo, que é aqui da exceção que vou falar só um pouquinho. Ela tem a obrigação de manter o pitbull acorrentado. E a Eulália simplesmente não acorrenta o pitbull e deixa o pitbull a vaguear. E esse pitbull mata, por exemplo, uma criança, como já se viu muita gente. Então aí estamos num facto dominável pela vontade. A Eulália não fez, mas tinha a obrigação de fazer, que era cuidar a fonte de perigo. Então já sabe, como regra geral, só são considerados crimes as condutas humanas dominadas ou domináveis pela vontade. Em alguns casos, os donos de fontes de perigos podem ser responsabilizados, porque é o caso do exemplo do cão que eu dei, uma conduta que foi adotada pelo cão, mas o dono responde. Por quê? Porque o dono tinha uma fonte de perigo, era obrigado a cuidar e violou esse dever. No resultado, alguns crimes são de mera conduta, basta que você adote a conduta para que exista o crime. Outros crimes supõem que exista determinado resultado. Então já sabe, na conduta o professor pode dizer o fulano fez aquilo e como consequência aconteceu aquilo. Então tem uma conduta de perseguir alguém e depois dessa conduta tem um resultado. E para você ver se essa conduta tem ligação com aquele resultado, você tem que olhar para o nexo de causalidade. Nexo de causalidade será então aquele cruzamento entre a conduta e o resultado. Mas eu só quero vos criar aqui ainda a estrutura. O que eu quero que vocês saibam é que num facto típico você deve olhar a conduta, deve olhar o resultado e deve olhar o nexo de causalidade caso seja necessário. E lembre-se sempre, uma conduta para efeitos de direito penal deve ser uma conduta voluntária, dominada ou dominável pela vontade, porque aqui se excluem os meros eventos. Por exemplo, um evento da natureza que estraga alguma coisa, uma pessoa sonâmbula que comete uma infração, uma pessoa que por coação irresistível comete uma ação. Para efeitos de direito penal, essa pessoa não será responsabilizada, mas outros terceiros, por exemplo, a pessoa que coagiu. Mas isso vamos ver mais para frente. E agora vamos então para o elemento ilicitude. O que é ilicitude ou antijuricidade? Um facto ilícito, um comportamento ilícito é um comportamento que seja contrário à ordem jurídica. E eu quero voltar ainda um pouquinho aqui sobre o facto típico. Dizer que um facto típico pode ser cometido por ação, um crime pode ser por ação, em que a pessoa adota um comportamento positivo para fazer algo, pegar uma pistola e matar, ou pode ser um comportamento omissivo, em que a pessoa deixa de cumprir um dever que tinha, que é o caso do cão que eu dei. Tem que meter o cão na jaula, deixa solto e viola
viola um dever. Se a Eulália tinha a obrigação de proteger o cão, por exemplo, se tiver uma lei que diga: olha, todos os indivíduos devem, com cães perigosos, manter os cães enjaulados e tudo mais, sob pena de serem responsabilizados assim e assim, e eu simplesmente não cumprir aquele comportamento, eu cometo um facto ilícito, adoto um comportamento proibido por lei e eu cometo esse crime por omissão, por não adotar um comportamento que eu era obrigado a adotar. E a ilicitude não é apenas a ilicitude da área do direito penal. Ou seja, quando você estiver a ferir no caso, ou tiveres a ver no caso, não diz: olha, um facto ilícito é um facto contrário à ordem jurídica. E não apenas ao direito penal. Você tem que olhar para toda a área do direito e ver se aquele comportamento que o teu professor descreveu aí é admitido em uma outra área do direito. Se, por exemplo, existe uma área do direito civil que admite aquele comportamento, então provavelmente o indivíduo não será responsabilizado por aquele crime. Por quê? Porque na área do direito existem algumas causas de justificação ou causas de exclusão de ilicitude. Embora a lei diga que quem matar uma outra pessoa será responsabilizado pelo crime de homicídio, também se admite no nosso Código Penal que, em legítima defesa, alguém mate uma outra pessoa para defender o interesse, defender um bem jurídico próprio ou de uma pessoa terceira. Então, não basta, ao resolveres um caso prático, olhares: não, ele adotou um comportamento contrário à lei. Não basta isso. É necessário você ver se mesmo dentro do Código Penal existe uma norma que considere o comportamento ou as circunstâncias em que ele cometeu como uma circunstância justificativa. E são alguns exemplos de causas de justificação ou causas de exclusão de ilicitude: a legítima defesa, o estado de necessidade, o cumprimento de uma obrigação hierárquica. O chefe te mandou cometer ou adotar um comportamento e esse comportamento é crime, por exemplo, não serás tu, mas o chefe a ser responsabilizado. Consentimento, em que a pessoa admita que você faça alguma coisa com ela e, em algumas circunstâncias, claro. E outras áreas do direito civil, ação direta, por exemplo, para defender um direito, alguém está tentando tirar uma coisa tua, você adota aí uma ação direta para defender. Essas serão causas de justificação, que mesmo que você, a partida, adote um comportamento descrito no Código Penal como crime, caso você esteja ao abrigo de uma dessas circunstâncias previstas como justificadas, você não será responsabilizada pelo crime, porque exclui-se a ilicitude. E então já sabe, quando tiver a olhar para a ilicitude na teoria geral do crime, pensa: facto contrário à lei. E mesmo quando te descrevem um caso, você tem que procurar no Código Penal. Daí ser importante lerem o Código Penal para verem quais são as causas de justificação de factos criminosos, e não só no direito penal, mas em outras áreas do direito. E vamos para o último elemento: a culpa. O que é a culpa? A culpa é o juízo de reprovação de um facto típico. O que acontece é que o juiz, o julgador, olha para a ação adotada e julga: mas por que o João optou por praticar esse facto descrito na lei penal como crime e não é agir conforme a legalidade? Mas dentro da culpa existem alguns elementos que vocês precisam saber. Primeiro, quando pensar em culpa, você tem que lembrar que a culpa se insere nos elementos subjetivos. Você olha para o comportamento da pessoa e analisa o que é que lhe passou pela mente naquele momento. Por que essa pessoa não optou por ter um comportamento diferente? Mas para fazer isso, aqui você precisa olhar para alguns elementos como imputação, imputabilidade, exigibilidade. E já vou começar por descrever cada um desses elementos. Imputação consiste em atribuir determinado facto típico ou determinado facto a uma pessoa. Significado normal: imputar ou atribuir uma coisa a uma pessoa. E no âmbito do direito penal, imputação será então relacionar determinado facto típico, determinada conduta descrita como criminosa,
ao seu agente. Agente é a expressão técnica utilizada em direito penal para se referir ao autor do crime ou à pessoa que comete um crime. Então a imputação será relacionar aquele facto que ele cometeu a ele. Já a imputabilidade. Na imputabilidade, o juiz olha para o facto cometido, olha para a pessoa que cometeu, e o que ele procura fazer é aferir se aquela pessoa, da forma como os factos são descritos, se no momento em que essa pessoa cometeu o crime, optou pelo cometimento do crime, tinha a capacidade de discernir o mal do crime, de entender que ele estava, por exemplo, a cometer um ilícito criminal, ou ainda de decidir no sentido de não cometer o crime. Então o que se faz é o que se proíbe na Bíblia: julgar. Você julga, mas por que Eulália, no dia X, nesse clima X, optou em praticar o crime quando podia agir em conformidade com a lei? Será que ela não sabia que fazer aquilo é crime? E se sabia que fazer aquilo é crime, por que não optou em não fazer ação? Ou será que ela não entendeu que tinha aí uma situação de crime e simplesmente adotou aquele comportamento? Então a imputação vai se atribuir um facto para alguém, mas a imputabilidade vai ver se aquela pessoa, no momento em que adotou aquela ação, tinha capacidade de discernimento, entender que o comportamento que ela estava a adotar era um comportamento criminoso, um comportamento proibido, porque pode dar-se o caso em que a pessoa não sabia da proibição. Uma pessoa em Angola ou em outros países, há países que proíbem-se, por exemplo, fumar lhamba. Há países que não proíbem fumar cannabis ou fumar uma boa libanga. A pessoa que sai de um país que é admitido pode ir para um outro sem ter consultado, a chegar a fumar e ser preso. Então aqui estamos numa situação desculpante, em que a pessoa não sabia que aquele facto era proibido. Então o juiz procura entender se naquele momento a pessoa sabia o mal do crime que fazia ou não, para ver se lhe será imputado, lhe será atribuído o crime e, consequentemente, a sua responsabilização ou não. Mas ainda na culpa, é necessário, fora o juízo de censura, olhar-se para a exigibilidade. E vou dar aqui o exemplo do caso da legítima defesa. Não, da legítima defesa já dei muito. Exigibilidade no sentido de, será que era exigível que uma pessoa, numa circunstância, adotasse outro comportamento, agir em conformidade com a lei ou não? E vou dar um exemplo prático. Os pais legalmente têm o dever de cuidado para com os filhos. Suponhamos que o pai vai para a praia com o filho e o pai não sabe nadar. E o filho, já grandinho, com 16 anos, decide dar um pino. E no pino ele começa a se afogar. O pai não sabe nadar e simplesmente não entra para salvar o filho. E nesse caso, eu te pergunto, é exigível para uma pessoa que não sabe nadar entrar no mar para salvar a outra? Você humanamente pode dizer, mas Eulália, é o meu filho, eu sabendo nadar como não, eu entro para salvar o filho. Mas legalmente se pode provar que não é exigível, que naquele momento o pai simplesmente abstenha-se de entrar no mar porque não sabe nadar. Que situação diferente seria se o pai soubesse nadar, era-lhe possível entrar para tentar salvar o filho. Estás a ver? Então aqui olha-se para a questão da exigibilidade, ou vamos dizer a questão da possibilidade. Saber se no momento em que a pessoa pratica o crime é possível agir em conformidade com a lei ou não. E vou dar agora o exemplo da legítima defesa. Se alguém está a tentar me matar, e eu já estou mesmo em cima, ele deixa cair a pistola bem perto da minha mão, eu na tentativa de salvar a vida dou-lhe um tiro. É exigível que eu haja em conformidade com a lei? Olha, não mata, deixa só ele te matar, então haja em conformidade com a lei? Não, ele não é exigível. É uma situação aceitável. Então é basicamente isso. E por outra, por que se fala em imputabilidade? Porque existem alguns casos de pessoas que cometem crimes e são considerados inimputáveis. Inimputáveis são aquelas pessoas que não têm a capacidade de discernir o mal de determinado crime e por isso adotam esse comportamento. Por exemplo, em Angola, indivíduos com 15 anos,
crianças ou adolescentes são considerados inimputáveis. Por uma questão de humanidade e de segurança jurídica, presume-se, o nosso legislador presume, que essas pessoas não têm a capacidade de discernirem o mal dos crimes e que mesmo que cometam, em vez de lhe ser aplicado uma pena como um criminoso adulto, ele é aplicado uma medida de segurança e num sistema correcional, educativo, atividades comunitárias, porque entende-se que não tem discernimento. Outro caso é o caso de pessoas com anomalias psíquicas, pessoas com problemas mentais que podem... Já ouvi casos de pessoas com dissociação social. Ele não sabe distinguir entre a realidade e a fantasia, e em estado de fantasia comete um crime, em vez de ir num sistema prisional normal, vai, por exemplo, para a psiquiatria. Por quê? Porque considera-se que essa pessoa não tem capacidade de discernir, vamos assim dizer comumente, não tem capacidade de discernir o bem do mal. E só para finalizar, dizer que na área de direito penal existem muitas coisas que vocês, se quiserem que eu fale sobre algum tema específico, porque mesmo na teoria geral do crime, cada ponto que eu referi aqui daria um vídeo, né? Um vídeo para explicar com mais detalhe, culpa, como é que se afere a culpa, na comparticipação criminosa, quando várias pessoas cometem um crime, como é aferida a culpa de cada um, Eulália, o que é comparticipação criminosa, o que é inimputabilidade e tudo o que é implicado na inimputabilidade, o que é o dolo, o que é... Quer dizer, há muita coisa, por exemplo, que podia-se falar aqui no vídeo, mas não tem como. Mas se vocês quiserem, eu vou gravando os vídeos consoante aquilo que for, por exemplo, mais votado. Vocês podem escrever dolo e tudo mais, podem escrever alguma coisa. E aquilo que tiver mais, que for mais pedido, gravarei em primeiro lugar e consequentemente gravarei os outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, comentem, para que eu saiba que vocês estão a gostar e não desista mais uma vez de gravar vídeo para o canal. E nem fique com preguiça. Inscrevam-se, ativem o sino, deixem o vosso like, partilhem esse vídeo nas vossas redes sociais e até o próximo vídeo, se Deus quiser.